Saudações em Cristo Jesus, irmãos. Graças a Deus, estamos de volta à nossa primeira aglomeração santa do povo de Deus. E nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Abra sua Bíblia, você que trouxe e que não trouxe, acompanhando no telão. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 8. Serei breve e objetivo e eu espero que o Senhor ministre ao seu coração da mesma forma como Ele ministrou ao meu coração também. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Versículo 8 nos diz: E uma multidão muito grande estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões que iam à frente e as que o seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade estava agitada, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Podeis sentar. Hoje nós iremos falar sobre, como está bem explícito aqui, a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nós iremos aprender e entender através deste texto, iremos observar 3 manifestações de um cristão verdadeiro. Talvez você deva estar se perguntando que relação tem manifestação de um cristão verdadeiro com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós iremos descobrir nesta noite este tesouro do reino de Deus que está contido aqui nesta palavra. Amém? Eu espero que você entenda e que saia daqui nesta noite tocado através da palavra de Deus. Como faz alguns dias que a gente não está tendo culto assim com os irmãos, a gente fica um pouco nervoso quando vem ministrar, aí fica um pouco nervoso. E como eu disse, eu espero que o Senhor ministre ao teu coração, assim como Ele ministrou ao meu coração também neste momento. 3 manifestações de um cristão verdadeiro. Nós iremos observar a partir de uma aplicação pessoal desse texto, o que o Senhor lhe tem para falar a respeito disso ao nosso coração. E primeiro nós devemos entender que esse texto de Mateus, ele é o cumprimento de profecias bíblicas do Antigo Testamento. Em Zacarias, no capítulo de número 9, no versículo de número 9, muitos anos antes de Jesus ele nascer, 400, 500 anos antes de Jesus nascer, Zacarias ele já havia profetizado a respeito deste momento da vida do Messias, daquele que deveria vir. Zacarias capítulo de número 9, versículo de número 9 diz, ele fala explicitamente, claramente, que o seu rei viria montado em cima de uma jumenta, de um jumentinho, filho de uma jumenta. E Isaías, no capítulo de número 62, também nós vemos uma profecia bíblica a respeito do Messias que viria. E eu já abro aqui um parêntese para fazer um seguinte comentário, que nós podemos observar nisso a inerência bíblica, a fidelidade do cumprimento da palavra de Deus. E nós não podemos abrir margem, em hipótese alguma, para nós relativarmos a palavra de Deus e nós pensarmos que nem tudo que está escrito aqui veio de Deus, como nós estamos em um tempo onde isso tem se exposto de uma forma muito grande, se pregado de uma forma muito grande no meio da igreja, de que a palavra de Deus em si, ela não é a palavra de Deus propriamente dita ao homem. Isso é mentira. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é o próprio Deus falando ao nosso coração. Amém? Então, de primeiro momento, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é para se cumprir aquilo que os profetas falaram a respeito dele. E se os profetas falaram, como o profeta Zacarias e o profeta Isaías falaram, profetizaram,
essas profecias deveriam se cumprir, e se cumpriu. Como eu disse, neste primeiro momento, este episódio é o cumprimento na íntegra da profecia bíblica, a entrada do Rei da Glória em Jerusalém, para em seguida ele ser pendurado em um madeiro para perdoar os nossos pecados e assim fazer com que ele morasse definitivamente no nosso coração. Amém? E a aplicação pessoal desse texto, dessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ela começa a partir de agora. Eu quero que você entenda, para nós observarmos essas três manifestações de um cristão verdadeiro, que nós encontramos de uma forma um tanto que escondida nesses versículos que eu li, especialmente no versículo de número 8. Essas manifestações, elas caracterizavam, elas diziam que a multidão que acompanhava Jesus naquele momento, eles eram verdadeiros seguidores de Cristo. Por que eu digo isso? Porque no meio das multidões que acompanhavam Jesus, existia um grupo bastante grande de pessoas que estavam próximas a Jesus, que estavam ao redor de Jesus, com apenas um único interesse de ser alcançado por um milagre, de ser alcançado por uma multiplicação de pães e peixes, e não com um verdadeiro interesse de ser um seguidor dele, de ser um discípulo dele. Porém, aqui neste capítulo, aqui neste momento, aqui neste episódio, esta multidão, nós podemos entender através destas manifestações que ela é uma multidão de pessoas que entenderam quem era o Cristo, que entenderam o que de fato representava Jesus de Nazaré, que não era somente um grande profeta, mas que era, além de um grande profeta, o Filho de Deus, aquele que foi enviado para o perdão dos pecados e para a salvação da sua alma. E a primeira manifestação que nós podemos observar nesse texto, nós encontramos no versículo de número 8, na parte A deste versículo, que eu quero que você acompanhe comigo, que diz: e uma grande multidão estendia as suas vestes pelo caminho. Isso é muito interessante, porque a manifestação dessas pessoas que estavam ao redor de Jesus, eles estavam dizendo e eles estavam reconhecendo que Jesus, ele era o rei da sua vida. Como assim? Era costume do povo de Israel, quando um rei, como foi o caso do rei Jeú em 2 Reis, quando ele chegava na cidade ou no palácio, era comum as pessoas estender as suas vestes no caminho, recebendo o rei e reconhecendo ele como rei. E a primeira manifestação que essa multidão teve foi exatamente essa, de reconhecer que Jesus, ele era o rei da sua vida, que Jesus, ele era soberano na sua vida. E isso deve ser um comportamento meu e seu, enquanto igreja, enquanto discípulo, enquanto seguidor de Jesus. Nós devemos reconhecer que Jesus, ele é o rei, e sendo ele rei, ele deve ser soberano em nossa vida, e sendo ele soberano, a sua vontade deve estar sobre a nossa vontade. Amém? Esta foi a primeira manifestação que eles tiveram, quando eles reconheceram que Jesus, ele é rei. Eles descansaram, eles tiveram a certeza da sua proteção, eles tiveram a certeza da sua segurança. E que este Jesus, ele, da mesma forma como foi reconhecido como rei por esta multidão, ele também deve ser reconhecido como um rei soberano para nós. E nesta noite o Senhor, através da sua palavra, Ele está nos dizendo que nós devemos colocar nossa confiança nele, que é o nosso rei. Nós devemos descansar nele, que é o nosso rei. Nós devemos conhecer ele, que é o nosso rei. Eu não sei como você chegou aqui com a sua saúde emocional, eu não sei como você está, mas nesta noite o Senhor nos convida a nós confiarmos plenamente no seu poder, a nós confiarmos plenamente que ele tem a
melhor orientação para nós, que Ele tem o melhor destino para nós, assim como um rei quer o bem para a sua nação. O nosso rei também, ele tem o bem, tem o melhor, a melhor orientação, a melhor sugestão, a melhor política de segurança. O nosso rei, que é soberano, ele tem para minha, para a sua vida e para a vida da sua família. Então confie nesse rei, descanse na segurança desse rei, que o reino dele é impenetrável, é indestrutível. Amém? Pois bem, a primeira manifestação que nós podemos encontrar dessa igreja, desse pessoal, dessa multidão, desses seguidores de Jesus, é que eles reconheceram Jesus como seu rei, como seu Senhor soberano. A segunda manifestação que nós encontramos está na parte B desse mesmo versículo 8. Se na parte A diz que uma grande multidão, que a multidão estendia suas vestes pelo caminho, a parte B do versículo nos diz da seguinte maneira: e outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho. Que coisa fantástica isso aqui. Às vezes, se nós lermos a Bíblia somente como um livro qualquer, nós não vamos entender muitas coisas que Deus, Ele deixou guardadinho aqui para nós. Amém? Então a segunda manifestação que nós encontramos aqui dessa multidão, desses seguidores de Cristo, é que por onde eles caminhavam, eles viam a necessidade de deixar uma marca de Cristo. O que tem a ver ramos de árvores, ramos de oliveira estendido pelo chão, com deixar uma marca de Cristo por onde eles estavam passando? Tem tudo a ver, querido. Sabe por quê? Isso é maravilhoso. Porque um dos significados para ramos, se os irmãos tiverem a disposição de quando chegar em casa e pesquisar, um dos significados originais, tanto no grego quanto no hebraico para ramo, é renovo, é broto, é rebento. E quando nós pegamos uma dessas palavras de broto, renovo, rebento, logo nós somos levados para o Antigo Testamento e para profecias do Antigo Testamento, profecias essas que sinalizam para quem? Para Jesus, para o Messias, para aquele que deveria vir. Em Isaías, no capítulo de número 11, no versículo de número 1, diz: do trono de Jessé sairá um rebento, que é um dos significados para ramo, e das suas raízes um renovo. Em Jeremias 33:15 diz: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça. Então, em João ele fez questão, discípulo amado, ele fez questão, quando ele narrou esse mesmo acontecimento, ele fez questão de colocar um detalhe que Mateus, Marcos e Lucas não colocou. Mateus, Marcos e Marcos colocaram somente ramos de árvores. Lucas omitiu essa informação, mas João, discípulo amado, ele teve a cautela e o prazer de colocar um detalhe a mais, dizendo de ramo de oliveira. Então, para você entender, quando fala sobre ramo, está falando sobre uma comparação de uma profecia, de um renovo, de um rebento, que é o próprio Jesus. A aplicação disso para mim e para a sua vida nesta ocasião era que Jesus, ele estava entrando em Jerusalém. As pessoas já haviam jogado as suas vestes, recebendo ele como rei. E não somente isso, querido. As pessoas, além de jogar as suas vestes, elas cortavam ramos de oliveira e jogavam no caminho. Jesus estava passando e eles jogavam os ramos na estrada. Era uma mensagem simbólica de que Jesus passou por aqui, nós vamos deixar uma marca de Jesus também aqui no caminho. Uma aplicação
aplicação pessoal para mim e para a sua vida é: enquanto seguidores, enquanto discípulos de Jesus, nós sabemos que Jesus ele está dentro de nós, que ele habita dentro de nós, mas somente isso não é necessário. É necessário que aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, com quem nós estivermos, nós devemos deixar uma marca do reino de Deus na vida desse alguém. Nós devemos deixar uma marca de Jesus na vida de alguém. Talvez até o momento que começou esse negócio de pandemia, de isolamento, talvez nós conseguimos cumprir isso. Pessoas passaram por nós, inúmeras pessoas estiveram ao nosso lado, e nós não tivemos a disposição de deixar uma marca, uma vestigem do reino na vida de alguém. Mas nesta noite o Senhor nos convida para, a partir deste momento, com quem nós estivermos, aonde nós estivermos, nós deixarmos uma marca deste reino, nós deixarmos uma marca de Jesus na vida de alguém. Amém? Você está me entendendo? Os irmãos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Nós devemos ter essa noção de que, assim como a multidão estava deixando Jesus está passando, mas eles faziam questão de jogar um raminho lá, que simbolizava as profecias do Antigo Testamento. Muitas pessoas têm deixado marcas desagradáveis na vida de alguém, até cristãos. Convive com algumas pessoas e deixam marcas ruins, de injustiças, de falta de altruísmo, de falta de afeto e de amor. Mas um verdadeiro cristão, um verdadeiro discípulo e seguidor de Jesus é o contrário. As marcas que nós devemos deixar na vida das pessoas que estão à nossa volta devem ser marcas de amor, de justiça, de altruísmo. Eu te pergunto neste momento, as pessoas que passaram por sua vida, elas lembram de você de que forma? Quais foram as marcas que nós deixamos nas vidas daqueles que passaram por nós, que estão ao nosso lado, que estiveram ao nosso lado? Quais foram as marcas do reino de Deus que nós deixamos? Por quê? Porque aquilo que nós deixamos na vida das pessoas diz o que de fato nós somos. Se somos seguidores de Jesus ou se não somos seguidores de Jesus. Isso é muito importante. Enquanto seguidores de Cristo, por onde passarmos e com quem estivermos, devemos deixar uma marca de Cristo, seja através de uma manifestação de amor, justiça e altruísmo. O Evangelho também consiste em marcar nas vidas das pessoas que nos cercam a proclamação do reino de Jesus. Paulo, o apóstolo dos gentios, por onde ele passava, aonde ele chegava, ele deixava marcado na vida das pessoas alguma mensagem do reino. Dois exemplos rápidos disso na vida de Timóteo, ele deixou as marcas de um homem zeloso, de um homem fiel àquilo que ele acreditava, de um homem que ele não, a palavra mais ideal, que eu quero me lembrar agora, ele não flutuava entre uma coisa e outra. Ele deixou a imagem de um homem fiel, ele deixou a imagem de um homem, de um cristão constante em Jesus, que independente da circunstância que ele estivesse passando, ele estava firme no propósito. E a sua segunda carta a Timóteo, ele deixa bem claro aquilo que ele era. Ele deixa marcado a vida de Timóteo a respeito daquilo que ele era. Um cristão verdadeiro, autêntico e que conhecia quem era o seu Senhor. Não somente na vida de Timóteo, mas na vida de João Marcos também. Ele deixou uma marca de perdão e de amor. Em 2 Timóteo, quando nós vemos Paulo, ele diz para Timóteo: olha, traz contigo João Marcos. É uma manifestação de perdão e de amor na vida deste moço, João Marcos. Por quê? Porque anos atrás João Marcos havia abandonado Paulo. E Paulo, nos últimos dias da sua vida, ele decide perdoar João Marcos. Amém? Vamos para a terceira manifestação que nós encontramos nesse texto. A primeira manifestação foi que aquelas pessoas reconheceram Jesus como rei e rei soberano. A segunda manifestação que nós encontramos é que por onde nós devemos passar, por onde aquelas pessoas estavam passando, eles estavam deixando uma marca de Jesus,
uma vestigem de Jesus. E a terceira manifestação que nós encontramos, nós podemos ver na continuação do versículo de número 9, que diz: e a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Eles estavam acreditando que somente no Senhor e do Senhor viria a sua salvação. Por quê? Porque essa palavra Hosana, o significado dela significa salva-nos, ó Deus, nós te imploramos. Se inicialmente eles reconheciam que Jesus era o seu rei, e eles entendiam a necessidade de deixar uma marca de Jesus por onde eles estavam passando, eles aqui nessa terceira manifestação estavam acreditando que somente do Senhor veria a sua salvação. Um cristão verdadeiro acredita que o seu socorro não está no governo, querido. Eu abro aqui um parêntese para falar sobre isso. A nossa segurança, a nossa salvação não está no governo, não está em nenhuma política pública. A nossa salvação, ela pertence e está no Senhor. E isto deve encher o nosso coração de alegria. Isso deve encher a nossa vida de gozo, de refrigério em saber que do Senhor, que do nosso Rei, que é soberano, que no Senhor está a nossa salvação. E a multidão clamava, e o Senhor nos convida nesta noite a nós clamarmos com intensidade, com verdade: Hosana nas maiores alturas, socorre-nos, ó Deus, nós te imploramos. O contexto que nós estamos vivendo é propício para nós clamarmos isso na nossa casa, na igreja, aonde nós estivermos. Hosana nas maiores alturas. A multidão estava dizendo: socorre-nos, ó Deus, tu que está nos altos céus. E que nesta noite nós possamos reconhecer, que você saia daqui ainda mais convicto de que Jesus é o nosso Rei, e que por Ele ser o nosso Rei, e que por nós conhecermos este nosso Rei, nós devemos deixar uma marca deste Rei, deste reino por onde nós passarmos. E não somente isso, que nós venhamos acreditar que somente neste Rei, neste Senhor, nós encontramos a nossa salvação, nós encontramos a nossa segurança. Eu convido você neste momento a ficar de pé, para nós fazermos uma oração. Não sei se os irmãos vão cantar. Se nesta noite tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é evangélico, que ainda não é cristão, e que ouviu esta palavra e sentiu o Espírito de Deus tocando no seu coração, nós lhe convidamos para você confessar a Cristo publicamente, a você dizer, como dizia essa multidão: Hosana nas maiores alturas, socorre-nos, ó Deus, nós te imploramos. Nós vamos orar neste momento, e eu peço que a nossa oração, ela se resuma nessas três manifestações dessa multidão. Que nós venhamos dizer para o Senhor: Senhor, me ajude a reconhecer que o Senhor é Rei. Me ajuda, Senhor, a deixar uma marca a partir de hoje na vida das pessoas que estão ao meu lado, uma marca de amor, uma marca de altruísmo. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Senhor, nós oramos aqui neste lugar. Pai, nós entramos em Tua presença aqui neste tempo que o Senhor tem nos concedido. Este tempo que o Senhor tem nos dado por Teu infinito amor e misericórdia. E nós nos rendemos a Ti porque o Senhor é Rei, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. A nossa oração a Ti, Pai, neste momento é que o Senhor, através do Teu Espírito, venha fazer com que nós, que somos a Tua igreja, que nós venhamos reconhecer que o Senhor é Rei sobre nós, que o Senhor é soberano sobre nós, que a Tua vontade deve ser maior e é maior sobre nós. Nesta noite nós oramos e pedimos, Pai, que através do Teu Espírito o Senhor venha nos ajudar a nós deixarmos uma marca deste reino, aonde nós passarmos, com quem nós estivermos, ao lado daqueles que estiverem conosco.
uma marca de amor, uma marca de poder, uma marca de cura, de transformação, de libertação, de restauração. E por fim, Senhor, nós oramos a Ti e dizemos em uma só voz: Hosana nas maiores alturas. Socorre-nos, ó Deus, nós te imploramos. Você pode clamar nesta noite com intensidade e dizer para o Senhor: Senhor, socorre-me, eu te imploro. Socorre-me, eu te imploro. Socorre-me, eu te imploro. Nós oramos a Ti nesta noite, Senhor. A Tua igreja ora a Ti, Senhor. Nos ensine neste tempo a isso. Nos ensine neste tempo, Pai. Nos ensine a aceitar. Aceitar que o Senhor é soberano sobre nós. Nós venhamos ministrar no nosso coração essa verdade, que o Senhor é soberano sobre nós. A imagem daquele que o mundo criou, tua glória preenche a terra e céu. Você pode levantar sua voz em oração, em clamor. Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo do início, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus, Ele veio tabernacular entre os seus. O verbo, e essa é a terceira onda. Essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé. Essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda, e essa é a terceira onda, e os trabalhadores já estão de pé. Ei, que valor! O Senhor nesta noite ministra ao nosso coração e Ele nos convida a nós neste momento, neste tempo, nesta oportunidade, nós aproveitarmos a oportunidade que Ele está nos dando uma vez mais, para nós insistirmos nestas verdades bíblicas, de que aonde nós estivermos e com quem nós estivermos, nós deixarmos uma marca do reino na vida de alguém. Eu repito, não sei quais foram as marcas que nós deixamos nas vidas daqueles que passaram por nós, mas o Senhor nos convida uma vez mais a nós deixarmos, a nós irmos, a nós deixarmos uma marca de poder, de amor, de afeto, de altruísmo na vida aqui daqueles que nos rodeiam.
E mais uma vez, insistentemente, o Senhor ministra a nós que nós devemos em uma só voz e hosana nas maiores alturas. Socorre-nos, ó Deus, nós te imploramos. 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 Aonde você está, na sua casa, com o seu pai, com a sua mãe, com a sua família, você diga neste momento: socorre-nos, ó Deus, nós te imploramos. 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 Em nome de Jesus, Pai, eu ministro na vida dos teus filhos nesta noite. Depois que a tua palavra foi pregada, Senhor, depois que as sagradas escrituras foram expostas, em nome do teu filho amado Jesus, nós ministramos a cura, a transformação, o descanso, o refrigério. Se alguém chegou aqui neste lugar, Pai, com o coração pesado, com o espírito pesado, com o emocional abatido, conturbado, que o Senhor, que é o nosso Rei, venha com cura. Se alguém chegou aqui com uma enfermidade na alma, com uma enfermidade no corpo, que o Senhor, que é o nosso Rei soberano, venha com cura, Pai. Te pedimos isso com humildade e com reverência. Que nesta noite o Senhor venha nos tocar, que nesta noite o Senhor venha nos levar deste lugar ainda mais cheios, ainda com uma certeza ainda maior de que o Senhor está conosco e de que o Senhor tem uma grande obra para realizar através de nossas vidas. Te pedimos isso e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.